Olá a todos, vamos retomar o nosso curso Gestão por Processos, terceira aula, relembrando o que aprendemos na segunda aula. Responda as seguintes perguntas e registre no seu caderno de apoio tudo aquilo que considerar relevante para o seu aprendizado. Agora vamos estudar o ciclo de vida do BPM e suas 6 etapas. Começaremos estudando sobre a importância do planejamento estratégico. Realizar a implantação de uma nova cultura de gestão por processo, utilizando a metodologia BPM, vai nos exigir alguns cuidados. Compreender o planejamento estratégico da organização e se este trabalho de mudança de processo está lá previsto e se terá o apoio de toda a diretoria. Se o assunto processo não receber foco no planejamento estratégico, será muito difícil transformar cultura interna, porque as resistências se potencializam. A diretoria precisa estar consciente, sensibilizada e patrocinando a mudança, inclusive com a indicação de um grupo de facilitadores, pessoas que representam a diretoria neste projeto. Nesta fase, o próprio grupo dirigente, usando de uma matriz de decisão, pode e deve escolher quais os processos críticos, prioritários a serem trabalhados, e também escolher a equipe de facilitadores e também de multiplicadores. É importante que a gente entenda o seguinte: quando nós vamos fazer um trabalho desse de mudança de cultura na gestão por processo, isso vai tomar conta da empresa. É claro que não é recomendável querer fazer tudo ao mesmo tempo. Começar pelos mais críticos, depois os mais prioritários e até chegar aos menos prioritários. Mas o ideal é que toda a organização se envolva. Então é recomendável que depois de toda a costura com a diretoria, com os patrocinadores e facilitadores, seja feita uma reunião com todos e aí explicar tudo para eles. É muito importante a comunicação nesse momento. Como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trubica. Agora vamos fazer um exercício de percepção. Quem trabalha com modelagem e análise de processo precisa ter uma boa percepção. E quem trabalha com mudança de cultura também precisa ter uma boa percepção. Não pode ser aquela pessoa que está ausente. Portanto, esse exercício de percepção pode dizer se você é ou não uma pessoa com vocação para esse trabalho de processo. Iniciamos essa etapa, exercite sua percepção no próximo slide. Se em 3 minutos você encontrar 7 das pessoas existentes, você tem uma boa percepção e isso facilitará o seu trabalho na modelagem e análise de processo. Veja o resultado no material de apoio da aula. Faça o exercício. Vejam se acertaram ou não. Olha, o cachorrinho não vale, cachorrinho não é pessoa. Agora que você se assegurou do apoio e conscientização de todos, vamos fazer a modelagem e análise de processo. O que é modelagem e análise? Aqui uma definição. É um conjunto de ações desde a identificação dos processos críticos de negócio, aqueles que a diretoria provavelmente deverá indicar, passando pelo mapeamento. O que é o mapeamento? É levantar as informações do processo e do passo a passo das atividades e tarefas. Aí é que você vai fazer a modelagem. O que é a modelagem? É a documentação ou a fluxogramação. E o que é a análise? É a verificação de possíveis gargalos ou rupturas que dificultam a operação numa perspectiva ponto a ponto, quando o processo permeia de forma horizontal os setores, os departamentos envolvidos em organização. Eu diria que também nessa etapa de modelagem e análise,
há um componente muito relevante, que é a medição do processo, que está dentro da análise. Quer dizer, é preciso não só identificar gargalos e rupturas, mas também é preciso medir o processo, as medições do processo. Qual o objetivo do processo? Na prática, é como fazer uma ressonância magnética, só que neste caso, de um processo de trabalho. E nesta fase, podem ser identificadas doenças processuais, gargalos, rupturas, que afetam a saúde de uma organização, no que tange a obtenção da excelência. Vamos conhecer agora alguns cuidados ao fazer a modelagem e análise de processos para se obter bons resultados. Ouvir cuidadosamente os indivíduos. Quem ouve, envolve. Quem ouve, envolve. Respeitar a cultura organizacional existente e atentar para qual grau de maturidade em relação às mudanças. Portanto, se é uma organização muito progressista, o trabalho vai ser mais fácil. Mas se for uma organização conservadora, cheia de medos de mudar, não vai ser fácil. Muitos cuidados. Já falamos de alinhar tudo ao planejamento estratégico, já falamos que é necessário medir tudo para oferecer aos patrocinadores executivos. É preciso ter tempo, não pode fazer um projeto desse sem... não posso ir porque eu tenho outro compromisso. Não dá. Utilizar recursos como post-it para fluxogramar num quadro, ou também no formulário, como que nós estamos disponibilizando no material de apoio. Medir, conforme já falamos. Fazer benchmark. Poxa, se há uma outra organização que tem um processo de vendas maravilhoso, por que eu não vou lá saber como é que eles fazem? E evitar soluções durante a análise e a modelagem. Há uma tendência muito grande da gente já querer sair buscando as soluções, as inovações, automatização, tudo. Não, então vamos ter calma, muita calma nessa hora. E utilizar as tradicionais perguntas estratégicas que podem ajudar. São elas: o que? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto? Então nós chamamos elas de 5W2H. Elas são muito legais para ajudar num trabalho como esse. E como fazer isso? Como fazer a análise e modelagem? Observação direta, sentar ao lado do profissional responsável e ver como é que ele faz. Entrevistar, fazer entrevistas, observar e dar o feedback escrito e obter a validação, claro. Workshop estruturado. Óbvio que nós gostamos muito mais desse, mas no mundo que as pessoas não têm tempo, é complicado fazer workshop. Então, às vezes a gente faz videoconferência e às vezes a gente faz à distância. Na nossa consultoria a gente faz muita distância, porque o dono do processo, as pessoas que estão trabalhando no processo, estão tão atarefadas, estão tão envolvidas no dia a dia, que muitas vezes elas não têm tempo para workshops. Mas tem sido muito bom, nós temos feito esse trabalho com muito cuidado e com muita validação. Esse checklist também ajuda bastante que o profissional dessa área não se perca, né? São 19 belas perguntas e ao fazê-las a gente sempre tem um retorno melhor na elaboração desse trabalho. E aqui a gente quer compartilhar com vocês um pouco do fluxo para fazer essa modelagem, né? Que é a primeira fase desse trabalho. Da segunda etapa é a primeira fase, que é essa aí, vocês estão vendo. Primeiro o profissional conhecendo quais são as demandas dos clientes daquele processo, uma entrevista com os interessados, ver qual é a base de conhecimento que já existe na empresa sobre aquele processo, conhecer um pouco as políticas e procedimentos e instruções que envolvam aquele processo. E aí a primeira coisa é compreender as regras de negócio do processo
Quem são os participantes que trabalham com este processo? Quais são as atividades do negócio que estão envolvidas? Aí você faz o desenho com a visão do alto, como se você estivesse construindo planta de uma casa, valida com as pessoas que são entendidas do assunto, e aí o processo está modelado. E vamos para a segunda fase, que é a análise. E na análise a gente vai observar qual o objetivo do processo, quais são as regras do processo, quais são as capacidades, limites superiores, inferiores que determinam se os recursos, máquinas e humanos podem atingir a escala para atender a demanda. Por exemplo, não adianta mandar um cardíaco correr do centro do Rio de Janeiro até Copacabana. Ele não vai ter capacidade. É a mesma coisa para um processo. Não adianta você querer fazer com que uma caixa d'água de 20 mil litros jogue num caninho de meia a quantidade que passaria numa tubulação maior. Isso é o que nós chamamos de capacidade. Também olhar os gargalos, as rupturas, analisar, né? Na verdade, nós estamos falando aqui até de analisar, de observar e analisar. Quais são as dores, as doenças processuais? Quais são os custos envolvidos para aquele processo opere? É importantíssimo verificar a questão do envolvimento humano, se os donos e operadores têm as habilidades, competências e comportamentos requeridos para operá-lo. É importantíssimo verificar a questão do envolvimento humano, se os donos e operadores têm as habilidades, competências e comportamentos requeridos para operá-lo. E quais são os pontos de controle que, se não forem observados, poderão afetar a obtenção da excelência, trazendo prejuízos à organização e à medição mesmo do processo. A medição interna e externa, que nós vamos aprender na próxima aula. Gente, agora a Tita pede para que vocês assistam o vídeo lá no material da aula, fabricação de uma torta alemã, e façam o passo a passo de todo o processo de fabricação. Como é que começa, meio, fim, tal, etc. Anote no seu caderno de apoio e depois, também no caderno de apoio, responda as perguntas que nós vamos mostrar agora. O tempo de operação de aproximadamente 20 minutos. E as perguntas são essas aqui, gente. Primeiro, a fabricação de uma torta alemã é um processo? Uma fábrica de alimentos é um processo de negócio? Quais os insumos e recursos materiais usados? Tem medidas e medidores de eficácia? O processo tem tempos e medições? Tem método? Tem tecnologias que suportam o processo? Tem recursos humanos competentes? Tem equipamentos e processadores? Quem é dono do processo? Tem cliente? Tem conhecimentos e informações? O processo tem objetivo? O processo é composto por atividades e tarefas? O processo tem entradas e saídas? O processo tem regras? Registre tudo no seu caderno de apoio. Tudo que você aprendeu. Compartilhe ou tire dúvidas no fórum de aprendizagem e até a próxima aula.